Somos agora convidados a assistir à conferência intitulada da Comissão 1º de Dezembro à Sociedade Histórica da Independência de Portugal, passado, presente e futuro, 160 anos da CHIP, pelo Sr. Professor Dr. Sérgio Campos Matos. Convido a Sra. Doutora Professora Ana Leal de Faria, Vice-Presidente da Direção, que nos vai fazer a apresentação do orador e do tema da conferência deste dia. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. É um gosto revê-los hoje novamente e tenho também todo o gosto em apresentar o meu colega e amigo, professor Sérgio Campos Matos, que é investigador do Centro de História e professor associado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Fez também o seu mestrado em Cultura Portuguesa Moderna na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova e é doutor em História Contemporânea pela Universidade de Lisboa. O professor Sérgio Campos Matos tem-se dedicado ao estudo dos nacionalismos, das historiografias e memórias, da cultura política, das memórias nacionais, das instituições de ensino e de investigação nos últimos 3 séculos. Procura situá-las num âmbito transnacional e comparado e recentemente tem investigado as relações de Portugal e Espanha num contexto internacional alargado, com destaque para os iberismos e hispanismos nas suas metamorfoses políticas e conceituais, sem esquecer as suas expressões no mundo ibero-americano. Tem colaborado também em vários projetos de investigação nacionais e internacionais. Coordena, e convido-os a todos a essa consulta acessível a todos, e que acho uma iniciativa extremamente importante e na qual eu também tive o gosto e a honra de ser convidada a colaborar, que é o Dicionário dos Historiadores Portugueses, que está em linha no site da Biblioteca Nacional de Portugal. Convido vivamente essa consulta. Coeditou a Universidade de Lisboa, nos séculos XIX e XX, em 2013, a Historiografia e Res Pública e também Península Ibérica, Nações e Transnacionalidades entre 2 séculos. Publicou, entre muitas obras, uma que eu recomendo a todos os associados a CHIP e não só, a todos os portugueses, que se chama Iberismos, Nação e Transnação, Portugal e Espanha, cerca de 1807 a 1931, estudo que muito se relaciona com as origens desta sociedade histórica e que irá referir na conferência de hoje, que se intitula, como já sabem, da Comissão 1º de Dezembro à Sociedade Histórica da Independência de Portugal, passado, presente e futuro, os 160 anos da sociedade histórica. Vão ouvi-lo. Vamos, com certeza, todos aprender muito com ele e eu penso que é a pessoa mais indicada, estou muito orgulhosa pelo professor Sérgio, no meio dos seus muitos afazeres, ter aceito o meu convite, ou o nosso convite, porque acho que vamos todos ganhar imenso e aprender imenso com ele. Muito obrigada e, Sérgio, faz favor. Muito boa tarde a todos. Eu queria começar por saudar o Presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, o Dr. José Ribeiro Castro. Queria agradecer à minha colega e amiga Ana Leal Faria o amável convite para aqui estar. É uma honra muito grande poder aqui estar hoje convosco. Queria saudar todos os presentes, autoridades civis, militares, e gostaria de dedicar esta intervenção à memória do professor Jorge Borges de Macedo. Cumprem-se 100 anos sobre o seu nascimento, este ano, e foi um professor que eu não fui aluno dele, mas, enfim, convivi bastante com ele, e justamente ele foi uma das pessoas que me incentivou, já nos distantes finais dos anos 80, a estudar este tema dos iberismos e em particular também o tema da Comissão 1º de Dezembro e Sociedade Histórica da Independência. Eu vou tomar o período, não vou abarcar, digamos, todo o período até ao presente, não é? Vou-me centrar mais na época que vem da fundação, 1861, até aos anos 30, digamos. Como é sabido, no Portugal do século XIX, após um período de grande instabilidade política e social
que coincide com a implantação do sistema liberal, 1820 a 1851, marcado por revoluções e 2 guerras civis, sucedeu uma relativa estabilização política no período que foi designado de regeneração, período que vai até 1890, como se sabe. A esta estabilização correspondeu uma insistência na continuidade e enraizamento histórico da nação, ou seja, no culto do passado nacional. Qual foi a função social e cultural da Comissão 1º de Dezembro, depois Sociedade Histórica da Independência de Portugal, neste último contexto histórico e nas primeiras décadas do século XX? É esta a pergunta fundamental. Foi no tempo que vai de 1851 a cerca de 1874, que corresponde à primeira... 1874 é a primeira república em Espanha, que os ideais iberistas mais se difundiram em Portugal, dinamizados por um pequeno grupo de intelectuais e políticos. Ora, a Comissão 1º de Dezembro foi constituída em 1861, precisamente como resposta à difusão de propostas iberistas e à constituição de associações com este último propósito. Era a então chamada Questão Ibérica. Na Comissão predominavam homens ligados ao regime constitucional, quer ao Partido Histórico, quer ao Partido Regenerador, embora alguns miguelistas a ela aderissem. Os seus primeiros estatutos foram aprovados pelo rei Dom Luís em 1869. Teve como presidentes, entre outros, Luís de Carvalho Daun e Lorena, marquês de Pomares, e que chegou a ser presidente da Câmara de Lisboa, Fontes Pereira de Melo e Índice Ribeiro, estes últimos figuras gradas do Partido Regenerador. A Comissão 1º de Dezembro, Sociedade Histórica da Independência de Portugal, a partir de 1927, reuniu homens ligados a múltiplos grupos profissionais. Darei conta dos resultados de uma análise sociológica dos seus sócios para o primeiro decénio de existência da sociedade, para depois observar o período que vem dos princípios do século XX até cerca de 1931. No processo de afirmação do nacionalismo em Portugal, após as revoluções liberais, e sobretudo a partir de meados do século XIX, o tópico anti-iberista e de resistência às intenções absorcionistas de Espanha ocupou um lugar marcante. Nesse processo tiveram a ação decisiva as elites urbanas ilustradas, homens de profissões liberais, jornalistas, professores, militares e, sobretudo, funcionários públicos. Estavam, por vezes, intensamente ligados ao espaço público através da imprensa, do associativismo e da escola. Na promoção pública de muitos destes intelectuais, o culto da nação e da sua memória constituiu um expediente seguro de nacionalização e integração num espaço cultural comum, com a sua história, experiências coletivas e tradições. A este respeito, as relações históricas com Castela e depois com a Espanha estiveram em destaque. A Comissão 1º de Dezembro foi uma associação cívica que podemos caracterizar como um grupo de pressão nacionalista e teve como principais objetivos o culto da memória ligada à restauração de 1640. A comemoração anual do 1º de Dezembro e a construção de um monumento à memória dos restauradores. Vamos aqui avançar. Cá está o monumento inaugurado em 1886, a ideia vem de 1861, e chama a atenção para este pormenor, esta alegoria à independência, que, enfim, nós estamos tão habituados a pensar nos restauradores que nos passa despercebido, mas esta figura da independência está, digamos, está a romper as grelhetas. É uma estátua da autoria do escultor Alberto Nunes.
cultivando, sobretudo, uma atitude de enraizamento e de hispanofobia, na Comissão 1º de Dezembro alimentava-se uma leitura negativa do período da União Ibérica, 1580-1640, qualificado frequentemente de cativeiro e de usurpação, na base da qual se recusava qualquer possibilidade de nova integração política com a Espanha sob a forma unitária ou federal. Tratava-se, pois, de invocar o passado para prevenir um futuro não desejado. Portanto, sempre esta relação entre passado e futuro. O Dr. José Ribeiro e Castro referia-se justamente a essa projeção. A retórica nacionalista e anti-iberista suscitou apoios entusiásticos, mas também apreciações críticas, de que dou exemplo as de Essa de Queiroz, Oliveira Martins ou Costa Godolfin, um homem ligado ao movimento associativista. Entre os seus críticos encontravam-se republicanos federais e alguns liberais radicais, adeptos de uma aproximação entre as nações peninsulares. Estes sublinhavam as afinidades entre Portugal e Espanha, designadamente no que respeita a uma consciência hispânica que se acentuara no combate de portugueses e espanhóis contra o ocupante francês nos princípios do século XIX. Notavam também, os republicanos federais, afinidades geográficas, religiosas, étnicas e linguísticas entre portugueses e espanhóis, mais ou menos evidenciadas até por alguns defensores da independência dos dois Estados peninsulares. O republicanismo federal chegou a alcançar considerável influência no seio do Partido Republicano Português. Alguns dos seus adeptos defendiam uma atitude de abertura e aproximação nas relações com a Espanha, considerada nação-irmã. Caso de Henriques Nogueira, caso de Magalhães Lima ou de Teófilo Braga. Os debates em torno da questão ibérica polarizaram duas atitudes de sinal contrário em relação à Espanha: aproximação e distância, atração e repulsa. O escasso êxito social da propaganda iberista, o centenário da morte de Camões em 1880 e, na sequência da Conferência de Berlim, 1884-85, um maior investimento nas colónias portuguesas ultramarinas, levaram à subalternização da questão ibérica a partir dos anos 80 do século XIX. O ultimátum britânico, a Conferência Republicana de Badajoz, em 1893, e a Guerra Hispano-Americana, 1898, bem como a solidariedade ibérica que esses acontecimentos despertaram em meios políticos de ambas as nações, não chegaram para reanimar a corrente iberista em Portugal, então quase reduzida a alguns republicanos federais. O caráter unitário do Estado português e a relativa homogeneidade da nação num território de fronteiras históricas estáveis limitaram o crescimento deste federalismo que nos decénios de 1850 a 70 tivera maior expressão. Há ainda que ponderar um fator que aqui dou atenção, que é justamente a ação nacionalista da Comissão Central 1º de Dezembro. O que se passou a este respeito com a implantação da República a partir de 1910? Como é sabido, o Partido Republicano adotou um programa federal em janeiro de 1891. Este programa não foi, todavia, seguido em 1910, quando os republicanos chegaram ao poder. A Primeira República perfilhou uma forma unitária de Estado e tendeu a esquecer-se da ideia federalista. O insucesso da Primeira República Federal Espanhola, em 1874, e o exemplo da Terceira República Francesa, a par do reforço do unitarismo e do nacionalismo entre os defensores da descentralização, terão contribuído para o enfraquecimento do federalismo. Numa conjuntura desfavorável, compreende-se a necessidade de se manter uma estrutura unitária
do Estado e de se vincar bem a unidade nacional. A Comissão, 1º de dezembro, teve uma função relevante nesta conjuntura, nela coexistindo duas tendências em relação à Espanha: a hispanofobia e uma retórica que podemos designar de amizade e irmandade com a nação vizinha. Podemos perguntar quem eram os iberistas? Quem eram os iberistas portugueses? Raramente eram homens ligados à alta burocracia do Estado e só ocuparam funções políticas destacadas após abandonarem o seu credo iberista, digamos assim. Os casos de Latino Coelho, que foi ministro da Marinha em 1868-69, e de Casal Ribeiro, que foi embaixador em Espanha e foi deputado também, são exemplos. Mais frequentemente, os iberistas eram jornalistas, funcionários públicos e, em alguns casos, militares. Compreende-se assim que estivessem mais disponíveis para aderirem e se empenharem numa causa de união peninsular transnacional. O catalão Sinibaldo de Mas concedeu especial atenção à propaganda e à difusão dos seus ideais. Já está o rosto. É a 3ª edição do livro A Ibéria, que suscitou um grande debate público, uma grande reação, alimentou justamente a reação nacionalista portuguesa. Sinibaldo de Mas chegou a propor a criação de uma associação chamada Ibéria, inspirada em sociedades católicas de propaganda, traçando pormenorizadamente toda uma estrutura organizativa, um órgão de imprensa periódica, uma bandeira ibérica, etc. Sem sucesso. É certo que constituíram-se em Espanha outras associações com esse propósito divulgador. Por exemplo, a Liga Hispano-Lusitana, criada em 1854 por Facundo Infante, um político liberal, que chegou a ser presidente do Congresso em Espanha, ou a Associação Peninsular, presidida por Salmerón, que foi o primeiro presidente da República Espanhola em 1873. Mas os iberistas não lograram conquistar a opinião pública para as suas propostas. E, ao que sabemos, a sua atividade limitou-se a cidades como Madrid, Lisboa, Porto e Coimbra. Note-se, aliás, que as intenções iberistas não eram unânimes na imprensa de Madrid. Segundo o jornal La Ibéria, em 1856 haveria 7 periódicos que se ocupavam da União Ibérica sem a apoiarem e outros 5 periódicos realistas que combatiam-na abertamente. Também em Madrid o iberismo limitava-se a uma pequena elite de intelectuais, jornalistas e políticos. E tal como em Portugal, mas noutro contexto, era instrumentalizado para fins de combate político partidário. Em seu nome, progressistas, democratas e republicanos combateram os governos de Isabel II. Na imprensa iberista reclamava-se com alguma frequência a ligação ferroviária Lisboa-Madrid, que se conseguiu no final dos anos 60 do século XIX, o uso conjunto da navegação dos rios Tejo e Douro, a união aduaneira, um pouco na inspiração do Zollverein alemão, a união monetária e a união de pesos e medidas. Ou ainda a validade de títulos académicos para além da fronteira, a abolição de passaportes ou até o reconhecimento de uma cidadania comum entre portugueses e espanhóis. Mas não havia qualquer unidade de ação ou convergência em torno de um objetivo, o que também contribuiu para o fracasso dos propósitos ibéricos. Nenhuma base orgânica, partidária ou suprapartidária, conferia a estes propósitos o caráter de um desígnio nacional e a necessária base social indispensável para o seu efeito. Há quem creia que o iberismo foi um nacionalismo. Eu não defendo essa teoria, embora haja, por exemplo, um historiador espanhol chamado Rocamora, que tem um livro justamente intitulado O Nacionalismo Ibérico.
Porque, na verdade, para ser nacionalista teria que ter uma base social, teria que corresponder a um movimento social, a um movimento cívico, e o iberismo, de facto, nunca conseguiu ter uma implantação social significativa. Se tomarmos o período de cerca de 50 anos da monarquia constitucional, que vai de 1861 a 1910, na Comissão 1º de Dezembro terão sido registados 471 sócios. A fonte que uso é uma fonte que não é totalmente fiável e que se encontra aqui no arquivo da Sociedade, são os livros de propostas de sócios, mas estes livros de propostas de sócios, tudo levará a crer, foram assentes essas propostas a posteriori, digamos, depois das adesões, muito depois. Em todo o caso, é a fonte de que dispomos, e é possível até que seja fiável. Não o sabemos com todo o rigor. Durante a Primeira República, que, como é sabido, durou cerca de 16 anos, houve cerca de 267 novos sócios. E no período da ditadura militar, 1926-33, 109 sócios. Na década que vai de 1861 a 1870, cerca de 60% dos sócios faziam parte do funcionalismo público. Cerca de 1/3 eram jornalistas e escritores, enquanto 27% eram militares. Isto pode-se ver aqui neste gráfico, para essa década inicial, e que nos dá um pouco a ideia justamente do peso. Se somarmos, não há agora tempo, evidentemente, nem vos vou amassar com isso, mas, na verdade, o peso dos funcionários públicos é muito grande, cerca de 60%, e dos militares, evidentemente que também, por razões evidentes, já o sugeri, na direção, na presidência da Comissão 1º de Dezembro, houve uma maioria de militares ao longo do tempo. Em 1800, é também interessante referir que 26% eram formados em Direito, nesta década, e 24% tinham formação militar, não é? E que em 1870, metade dos sócios eram de Lisboa, portanto era uma sociedade bastante centrada em Lisboa e depois vai se projetar no país. Justamente a Comissão, este perfil sociológico não se alterou muito. Já o iremos ver. A Comissão abriu filiais em numerosas freguesias de Lisboa e em diversos centros urbanos, como Porto, Aveiro, Coimbra, Porto Alegre e algumas localidades de província, o que atesta a intenção alargada de difundir a propaganda anti-iberista em sucessivas campanhas e ações de rua que mobilizaram, inclusivamente, as comunidades portuguesas no Brasil. Criaram-se empresas jornalísticas para produzir esta propaganda, mais centradas em Lisboa e Porto, em 1861 e 62, e depois em 1868 e 69, são os anos justamente em que o receio iberista foi maior nessa época. Uma pergunta relevante. Conseguiu a Comissão 1º de Dezembro dinamizar um movimento social nacionalista de resistência à ameaça ibérica? Se é verdade que motivou a adesão de personalidades destacadas da elite política e intelectual portuguesa, Anselmo José Brancamp, líder do Partido Progressista, Fontes Pereira de Melo, líder do Partido Regenerador, Alexandre Herculano, Rebelo da Silva, António Pereira da Cunha, um conhecido legitimista, etc., a sua ação esgotou-se, todavia, numa retórica muito centrada nos festejos e na memória da restauração. Contudo, não chegou a dinamizar um movimento social nacionalista. Esta ideia tornar-se-á depois mais clara. Das origens a 1935,
A maior parte dos presidentes da associação, como disse atrás, foram militares. 7 militares, num total de 12 presidentes da associação. De 1910 a 1931, no total de 269 sócios, para os quais temos informação, registra-se uma forte componente de funcionários públicos, mais uma vez esta ideia, médio e alto funcionalismo. E isto é patente neste outro gráfico, que não vamos aqui examinar detalhadamente, mas é muito claro até que se acentua o peso do funcionalismo público entre os sócios da Sociedade Histórica da Independência, não é? Comissão e, a partir de 1927, Sociedade Histórica. Tal como os militares, que eram 25% dos sócios, tal como os militares dependiam do Estado e, no seu conjunto, representavam mais de metade dos sócios, cerca de 58% de funcionários públicos e de funcionários públicos, o que se compreende se pensarmos que a adesão à Comissão 1º de Dezembro tinha um significado de empenho na permanência da independência nacional. Se aos funcionários públicos e aos militares somarmos professores primários, liceais e universitários, verificamos que mais de 2/3 dos sócios estavam ligados ao Estado. Um núcleo significativo de intelectuais, escritores e jornalistas, poetas e ensaístas como Teixeira de Pascoais, João Correia de Oliveira, Mário Beirão, historiadores como Queiroz Veloso, António Ferrão, Eduardo Brazão, Mário de Albuquerque, Gastão de Melo Matos, Manuel Múrias, António Rodrigues Cavalheiro, Hernani Cidade, Fidelino Figueiredo, alguns deles professores universitários e historiadores reputados, e entre os que ocuparam cargos políticos, já o referi, Fontes Pereira de Melo, Índice Ribeiro, mas também Artur Ivans Ferraz, que foi presidente do Ministério em 1928, Manuel Rodrigues Júnior, que foi Ministro da Justiça em 1932, Rolão Preto, líder dos nacional-sindicalistas, ou o general Humberto Delgado. Havia, pois, intelectuais e políticos de tendências diversas, monárquicos e republicanos, alguns deles apoiantes da Primeira República e da ditadura militar, mas todos eles simpatizantes de um nacionalismo historicista, então muito em voga, e sensíveis ao discurso e à prática comemorativista da Comissão 1º de Dezembro, Sociedade Histórica da Independência. A que se deveu a mudança de nome da sociedade em 1927. Ao que se sabe, numa sessão da sua direção em março de 1924, António Bernardo da Fonseca Batista apresentou um programa de trabalhos para os anos de 1924 a 1940, em que logo num primeiro ponto propunha essa mudança de nome numa próxima reforma dos estatutos. Neste programa, tornava evidente a necessidade de atualizar os antigos estatutos, demasiado restritivos, porquanto centrados exclusivamente na comemoração do 1º de Dezembro, e ultrapassados, uma vez que o monumento aos restauradores já tinha sido, que era um dos objetivos fundamentais da antiga Comissão 1º de Dezembro, já tinha sido cumprido. A nova designação, Sociedade Histórica da Independência de Portugal, bem mais abrangente, apontava para uma ação mais diversificada, englobando toda a história da nação e não apenas a evocação de 1640. Em 1924, Fonseca Batista tinha já em mente a comemoração conjunta do 8º centenário da existência nacional e o 3º centenário da restauração. Em 1940, uma grande festa nacional, dizia ele, e o 3º centenário da restauração em 1940, uma grande festa nacional em que deveria ter lugar uma exposição internacional, um congresso da raça portuguesa e um cortejo histórico, que vieram a realizar-se. Mas a primeira proposta para as comemorações de 1940, da autoria de Fonseca Batista, remontava ao final de 1922.
este sócio, apresentar então uma memória em que já sugeria que fosse preparada para 1940 tal iniciativa que deveria ser festejada de um modo ruidoso, o adjetivo era dele. E então, os novos estatutos, que aqui reproduzo, e que foram publicados no Diário do Governo em 1928, contemplavam então objetivos mais amplos para a sociedade. Mas a existência da sociedade foi irregular, considerando o movimento de adesão de sócios. Mas também nas atividades desenvolvidas se nota essa irregularidade. Houve tempos de intensa atividade, outros em que essas atividades se apagaram. Por exemplo, nos anos de 1864-67, devido a um incêndio na primeira sede, e em 1914-15, porventura, devido à conjuntura da Grande Guerra. Nestes anos, não chegaram sequer a ter lugar comemorações do 1º de dezembro. Noutros anos consecutivos, a associação desdobrou-se em iniciativas não apenas comemorativas, quase todas elas configurando políticas de memória nacional que foram muitas vezes adotadas pelo poder político. Entre elas contam-se, além do objetivo de erigir um monumento aos restauradores, uma subscrição pública aberta entre a colónia portuguesa do Rio de Janeiro para o armamento do país, em 1868, receava-se nessa altura a União Ibérica, diversas propostas entregues ao poder político no sentido de se criarem escolas militares preparatórias nos municípios, em 1870, uma representação que não teve sucessos para que o 1º de dezembro fosse considerado dia de grande gala, visto que só era de pequena gala, em 1892, um manifesto em 1918 em que se associava a data de 1640 ao reconhecimento da independência das nações, que vingou em 1918, no final da Grande Guerra, uma proposta solicitando a todas as câmaras municipais que atribuíssem o nome 1º de dezembro a artérias das respectivas sedes de concelho, isto em 1922, e ainda hoje é sabido que muitas povoações do país e centros urbanos têm artérias com o nome de 1º de dezembro, isso de facto ficou. E uma proposta para que o 10 de junho fosse consagrado como Dia da Raça Portuguesa, como então se dizia, adotada pelo governo em 1928. A memória de 1640 mantinha-se bem viva entre as elites nacionais, mas a prática das comemorações do 1º de dezembro foi assumindo características diversas ao longo do tempo. De 1641 a meados do século XIX, as ritualizações limitaram-se a celebrações religiosas anuais, Te Deum nas sés catedrais, e a partir de 1861, a Comissão 1º de Dezembro contribuiu, podemos dizer de alguma maneira, para mitigar esse caráter religioso, mantendo embora as missas da ação de graças. Mas a participação oficial nas comemorações era reduzida, quando muito limitava-se à comparência do monarca na sé de Lisboa para assistir aos Te Deum. No entanto, as atividades comemorativas alargaram-se muito significativamente à imprensa periódica, conferências públicas, tentando mobilizar a população das escolas, etc. O sucesso de 1640 mantinha-se bem vivo, até como nome atribuído a lojas maçónicas. Por exemplo, em Angra do Heroísmo, nos Açores, a loja 1º de dezembro de 1640, a loja Restauração de Portugal, também em Angra do Heroísmo, a loja Filipa de Vilhena, em Lisboa, em 1881, etc. A Primeira República atribuiu maior relevância ao 1º de dezembro, associando-o a um símbolo nacional de grande visibilidade, a bandeira. Logo em 12 de outubro de 1910, o governo republicano aprovava um decreto que instituía o 1º de dezembro como Dia da Autonomia da Pátria e a 22 de novembro seguinte acrescentava-lhe o atributo de dia de festa
da bandeira, instituindo um cortejo para saudar este símbolo nacional. Fazia-se assim coincidir esta festa cívica da nova bandeira republicana com a data do 1º de dezembro, agora consagrada como feriado nacional. Associava-se, pois, um dos emblemas mais significativos da nação com uma data histórica relevante, a recuperação da independência nacional em 1640. Por outro lado, convidavam-se figuras de proa do Estado, caso do Presidente da República e do chefe do Governo, para as cerimónias de deposição de flores no Monumento dos Restauradores e para sessões solenes com conferências públicas neste palácio onde nos encontramos e mais tarde na Sociedade de Geografia ou na Câmara Municipal de Lisboa. Procurava-se ainda mobilizar as camadas populares com lançamento de foguetes, flores, iluminações noturnas de edifícios, cortejos, etc. Intentava-se republicanizar o 1º de dezembro e instituir uma grande festa nacional do novo regime, visto a si próprio como refundação, tal como 1640 teria sido refundação de Portugal. Muitos republicanos aderiram à Comissão 1º de dezembro. Francisco Ramos da Costa, do Partido Democrático, foi presidente da associação durante mais de 20 anos, 1911 a 35. Mas ter-se-á conseguido o objetivo de instituir uma festa popular? A acreditar nas descrições publicadas na imprensa periódica dos primeiros anos da República, é de admitir que por esse tempo os festejos tenham tido alguma participação de camadas populares, longe, todavia, do que poderiam ter grandes festas de massas. Os testemunhos dos diplomatas espanhóis em Lisboa contrastam com a euforia apologética da imprensa portuguesa. Em 1913, o ministro espanhol em Lisboa, Villalobos, diminuía o significado da festa do 1º de dezembro, notando a indiferença do público, palavras dele, e a ausência do brilhantismo com que a imprensa o descrevia. Mas o diagnóstico minimalista das comemorações de 1640 não vinha apenas dos diplomatas espanhóis em Lisboa. Em 1923, João de Barros, membro da Comissão, apresentou uma avaliação crítica da eficácia comemorativa da Revolução de 1640 e uma tentativa de explicar o que observava nas ruas de Lisboa. Ele observava uma certa indiferença também. Como explicava João de Barros o insucesso das comemorações do 1º de dezembro nesse ano? A seu ver, devia-se ao domínio na escola e no espaço público, ao domínio de uma teoria da Revolução de 1640, que a reduzia a uma conspiração aristocrática, quando, no seu entender, teria sido uma revolução com uma origem nobremente popular, palavras dele. Na verdade, a iniciativa das comemorações partia da Comissão Central 1º de dezembro, ou das suas filiais, e já na vigência do regime republicano das câmaras municipais. Em 1911, as comemorações do 1º de dezembro deram-se apenas em capitais de distrito, como Lisboa, Porto, Coimbra, Santarém ou Évora. E algumas povoações de província aderiram aos festejos, sobretudo nos distritos de Lisboa, no Ribatejo, no Alentejo e no Algarve. Eventualmente, maior mobilização no centro e sul do país. A implantação, em termos organizativos, da associação no território, prevista nos estatutos de 1870 e de 1928, essa implantação foi lenta, mas progressiva. Em Lisboa, determinava-se, em 1879, a constituição dessas comissões filiais em sintonia com os párocos, portanto, procurando mobilizar a Igreja. Aliás, a mobilização dos prelados das dioceses para se referirem ao 1º de dezembro nas suas pastorais fazia parte da estratégia comemorativa da associação. A constituição de delegações em cidades como Portimão, Tomar, Guimarães, Viana, etc., ocorreu já durante a ditadura militar, época em que também foram aprovadas delegações constituídas nos Estados Unidos da América
em Boston e Fall River, por exemplo, e no Brasil, Rio de Janeiro, Santos, Pernambuco, Bahia, etc. Outros indícios da republicanização do 1º de dezembro nos primeiros anos do novo regime foram a escolha desta data, 1º de dezembro, para a saída do primeiro número da revista Águia, ainda em 1910, então dirigida pelo poeta Teixeira de Pascoais, ou a participação nas comemorações anuais de figuras gradas do regime republicano. Presidentes da República, como Manuel da Riaga, António José de Almeida ou Teixeira Gomes, chefes de governo, como Afonso Costa ou António Maria da Silva, e intelectuais republicanos de diversos campos ideológicos, Jaime Cortesão, Teixeira de Pascoais, Agostinho de Campos, Queiroz Veloso, Agostinho Fortes, etc. Concluindo, a Comissão 1º de dezembro, depois Sociedade Histórica da Independência Nacional, teve uma função aglutinadora de diversos setores políticos, numa causa nacionalista e nacionalizadora, não apenas das elites, mas intentando alcançar e mobilizar uma opinião pública mais vasta, através da imprensa, do comemorativismo e de múltiplos suportes materiais da memória histórica. Conseguiu os seus objetivos? Os objetivos mais imediatos e concretos, sem dúvida, rememorar a restauração da independência nacional em 1640, agitar a causa anti-iberista e patriótica. Mas podemos perguntar, conseguiu dinamizar um movimento social nacionalista a partir das campanhas de imprensa? Bastante intensas, deve dizer-se. Creio que neste ponto os seus resultados terão sido mais modestos. Tal como o 1º de dezembro foi resultado da ação das elites, também a sua memória foi mais cultivada por elites laicas e eclesiásticas. E esteve em larga medida associada ao caráter defensivo, mais do que expansionista, caráter defensivo e retrospectivo do nacionalismo português. Ainda assim, a associação teve um papel relevante na laicização do comemorativismo da data simbólica da Restauração, que até 1861 se limitava à dimensão religiosa. Esta laicização verifica-se também, de alguma maneira, na programação, nas práticas comemorativas, incluindo o lançamento de ideias para o futuro, a tal projeção no futuro, o duplo centenário, o caso do duplo centenário de 1940, que viria a realizar-se em 1940. E na medida em que aglutinou setores políticos muito diversos, de monárquicos liberais a legitimistas, de republicanos radicais a adeptos do Estado Novo, a Sociedade Histórica da Independência de Portugal contribuiu para a sedimentação de um nacionalismo de forte componente histórica e, poderíamos acrescentar, e colonial, e, nesse sentido, contribuiu para afirmar a continuidade entre o nacionalismo liberal e republicano e o nacionalismo conservador e tradicionalista do Estado Novo. Agradeço muito a atenção e estou disponível, evidentemente, para qualquer questão que achem por bem levantar. Eu queria pôr, em primeiro lugar, muito obrigado, Sr. Professor, pela sua magnífica exposição, que nós depois pedimos para guardar, porque tem informação preciosa para esta casa guardar sobre a nossa história. E eu ia-lhe pedir que nos desse mais informação sobre o período, em 1927, em que mudamos de nome. Se isso representou uma ruptura, uma tensão, ou se foi uma continuidade suave de anos anteriores a 1927. Essa mudança consiste exatamente em que espírito e em que movimentação dentro dos sócios e da sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua questão, Sr. Presidente. Na verdade, essa mudança de nome, do meu ponto de vista, corresponde mais a uma continuidade.
E porquê? Porque, digamos, não há qualquer sinal aí, em 27, creio eu, de ruptura com o programa anterior. Pelo contrário, é um alargamento, quer dizer, como se vê aqui, está aqui projetado, digamos que os estatutos de 1869 e de 1870 eram muito centrados nas comemorações apenas do 1º de dezembro e com um objetivo muito concreto, que era o levantamento do monumento aos restauradores, que ainda demoraria algumas décadas, de 1861 até à inauguração de 1886, e por outro lado, a publicação de um manual de história, estava também no objetivo inicial, a publicação de um manual de história que evocasse justamente a memória de 1640. É claro, com o levantamento do monumento, isso tinha-se cumprido e, de facto, a Comissão tinha vindo ao longo dos tempos a insistir nas comemorações do 1º de dezembro e houve aqui uma intenção de alargamento, como se vê, comemorar as grandes datas nacionais e especialmente a da Fundação e a da Restauração, portanto, a da Fundação também, da Fundação de Portugal, claro. E, portanto, alargando o espectro. E é interessante ver que os estatutos hoje em vigor alargam ainda mais, visto que envolvem o mundo lusófono e, portanto, tem uma dimensão ecuménica, uma dimensão, eu direi até universalista, muito mais ampla. Portanto, eu não creio que, digamos, o período da ditadura militar tenha constituído uma ruptura com a prática anterior, até porque isso está estudado, não é? No período da ditadura militar há muitos republicanos, sobretudo republicanos descontentes com a instabilidade política da Primeira República, acabam por aderir àquele e por, digamos, apoiar aquela situação em que não funcionava o Parlamento, não é? Mas é um pouco o que se me oferece dizer, creio que é uma questão muito interessante essa, porque eu vejo um pouco a função ao longo do tempo, quer da Comissão 1º de Dezembro, quer da Sociedade Histórica, como um instrumento de nacionalização dos portugueses, que era, no fundo, uma intenção que nós encontramos noutros países, como a Espanha. Há um debate imenso em Espanha sobre a nacionalização dos espanhóis, porque houve uma tese difundida no final do século passado, no final do século XX, a célebre tese da débil nacionalização dos espanhóis, que, enfim, é uma nação de nações, é uma nação muito mais complexa, que tinha tido uma monarquia compósita, quer dizer, eles, justamente em Espanha, têm muito a ideia, que aqui foi referida antes, de que Portugal e os portugueses têm uma forte identidade nacional comparada com a deles, fragmentada em dissensões autonomistas, etc. Para que eu vejo muito na sociedade histórica da independência uma função cultural, social de continuidade, mas uma continuidade muito enraizada no passado, muito enraizada na memória histórica. Não vou fazer nenhuma questão. Tinha só pedir que nos lembrasse, se calhar, a maior parte das pessoas não está consciente disso, mas o conhecimento histórico dos portugueses no século XIX, quando foi criada a Comissão Central 1º de Dezembro, eram sobretudo centrados nos descobrimentos, nos nascimentos. Cabelo da Silva escreve no século XIX a história de Portugal do século XVII e XVIII. Portanto, a função de instrução, digamos assim, de história, numa época que era considerada obscura e que não se estudava, que era o século XVII e o século XVIII, fazia todo o sentido. Quer dizer, essa função educativa, histórica da Comissão Central estava muito centrada num período que era desconhecido da maior parte dos portugueses. Eu acho que isso é importante pensar, que nós hoje não temos essa noção, não é?
nós estudamos história, ainda escola de história, do princípio até a nossa época, mas no século XIX os conhecimentos históricos verdade. sobre o século XVII e XVIII eram muito escassos. Muito obrigado pelo comentário, Ana, porque realmente no século XIX se estudava mais e se prestava mais atenção, sobretudo para os finais do século XIX, os descobrimentos, e havia toda uma atualidade nisso que tinha a ver com a projeção em África, não é verdade? Ou na Idade Média, antes disso, na Idade Média, e esquecia-se justamente, muitas vezes, esquecia-se os séculos XVII e XVIII, é verdade isso. Mas houve um empenhamento do Estado português, por exemplo, a história de Portugal de Rebelo da Silva, que foi sócio da Associação da Comissão 1º de Dezembro. A história do Rebelo da Silva é justamente uma história centrada nessa época e procurando perceber justamente um problema que era para os intelectuais do século XIX um problema número 1, que era o problema da decadência, não é? Viviam, digamos, atormentados, não apenas em Portugal. Às vezes pensamos que isto era só um problema português, o problema do atraso que foi aqui referido pelo Dr. Paulo Sano. Era um problema que preocupava espanhóis, italianos e outros povos, os franceses inclusivamente. De modo que é um pouco isto que se me oferece. Muito obrigado pela sugestão, que é muito pertinente. Professor, muito obrigado pela sua exposição. Inclusive um slide que me levantou alguma curiosidade. Havia uma discrepância no início entre aquela coluna do século XVII, que é um sócio, e um pequeníssimo número de oficiais da Armada. Sim. Não é este. Este. Tem alguma explicação? Não é que oficiais de Marinha fossem idealistas. Seria, digamos, seriam mais virados para a esquerda e para a administração do Conrado, seria por arrastamento com os presidentes da então comissão, que seriam oficiais do Exército e arrastaram camaradas seus, digamos, para a comissão. Se tem alguma explicação, estou curioso para conhecer. Obrigado. Pois, Sr. Almirante, é uma questão muito pertinente e eu sou muito sincero consigo. Eu não tenho uma resposta para isto. E não tenho uma resposta para isto. Vamos ver, muito embora a Marinha estivesse eventualmente mais voltada nesta época para o Império, naturalmente, mas não vejo, eu como digo, estes números, eu alertei para isso, eles não são totalmente fiáveis, quer dizer, muito provavelmente há aqui uma margem de erro, isto porque os registros de propostas foram muito posteriores, percebe-se, quer dizer, o leitor, mesmo até pelo tipo de caligrafia de escrita, percebe-se que aquilo foi posterior. Mas isto que eu estou a dizer, na verdade, não responde à sua pergunta, que tem toda a pertinência. Eu devo dizer, e muito honestamente, que não tenho uma explicação, é um ponto a investigar. Agradeço-lhe muito a sua contribuição, porque de facto é um contraste muito impressionante. É claro que podemos, digamos, a hipótese mais óbvia poderá ser essa, de que, evidentemente, o Exército, a problemática da Comissão tinha mais a ver com o Portugal, o território continental português, e que o Exército estivesse mais mobilizado, ou fosse mais sensível à questão ibérica, e sabemos que justamente neste período aqui em causa, à volta de Afonso XIII, houve intenções iberistas muito programadas,
mas não unânimes na elite política espanhola, e há um historiador espanhol que recomendo vivamente, que estudou profundamente essas propostas iberistas, que é Hipólito de la Torre Gomes, não é? Que foi, aliás, homenageado pelo nosso Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, há 2 anos, na Biblioteca Nacional, muito justamente, que ele estudou a fundo isto e mostrou como, de facto, a ameaça iberista naqueles primeiros anos da Primeira República foi muito, muito intensa, não é? E, portanto, aí, evidentemente, o Exército teria um protagonismo maior do que a Marinha, mas isto é uma mera hipótese, isto terá que ser mais estudado e mais escrutinado. Francamente, agradeço-lhe muito a sua questão.